Capítulo 4. O conceito de dispositivo disciplinar é fundamental para entender como o poder se torna um princípio de organização das sociedades modernas. A disciplina é, segundo Foucault, uma das formas mais eficazes de poder que surge no contexto de modernidade, especialmente no século XVIII, com a consolidação das instituições escolares, hospitalares, militares e penais. O dispositivo disciplinar está relacionado a um poder que se exerce não por meio da violência explícita ou do castigo direto, mas por meio de um conjunto de técnicas e práticas que visam a regulação dos corpos e comportamentos. A disciplina, segundo Foucault, não é uma força externa que simplesmente molda o indivíduo, mas é algo que penetra e se inscreve no corpo. Ela se manifesta em diversas formas, como o treinamento, o exame, a vigilância constante e a normalização das condutas. O objetivo do dispositivo disciplinar é fazer com que os indivíduos se comportem de maneira adequada, sem a necessidade de coerção externa. Por meio da repetição de comportamentos e da vigilância, o poder disciplinar internaliza as normas e se torna parte da própria subjetividade do indivíduo. Um dos exemplos mais significativos do dispositivo disciplinar é a prisão, que não apenas pune os indivíduos, mas teria a função de transformar os prisioneiros em sujeitos disciplinados. No contexto da prisão, os corpos são organizados de forma a possibilitar o controle e a vigilância constantes, como ilustra no famoso panóptico de Jeremy Bentham, que Foucault utiliza para mostrar como a vigilância se interioriza. A disciplina é um dispositivo que cria a percepção que estamos sempre observados, o que, por sua vez, leva os indivíduos a se autorregularem e se submeterem às normas sem que haja necessidade de intervenção direta. O dispositivo da disciplina é fundamental para a organização das sociedades modernas, pois ele está intimamente ligado ao surgimento de uma forma de poder que não se concentra na repressão aberta ou no uso da força, mas sim na organização do espaço, do tempo e das práticas cotidianas, com a função de reduzir a resistência política e ampliar a produtividade econômica. A disciplina também é uma forma de poder que se espalha para fora das instituições que a praticam, infiltrando-se na sociedade em um nível mais difuso, desde as escolas até as fábricas e os outros ambientes de trabalho. Um outro dispositivo que emerge na modernidade, operando de forma microfísica, foi o da sexualidade. Com essa análise, o filósofo francês propõe uma leitura radical da história da sexualidade, contestando a ideia de que a partir do século XVII houve uma repressão do sexo em uma tentativa de silenciar a sexualidade. Em vez disso, Foucault argumenta que o que ocorreu foi a proliferação de discursos sobre a sexualidade, um aumento no número de instituições e práticas que passaram a ocupar do sexo e regular a maneira de como ele deveria ser vivido e falado. Ao contrário da visão tradicional, que vê a repressão da sexualidade como uma característica dominante nas sociedades modernas, Foucault sugere que, na verdade, houve uma intensificação da produção do saber sobre o sexo. O poder, longe de ser apenas repressivo, também incita, regula e organiza o discurso sexual. O dispositivo da sexualidade é um conjunto de práticas e instituições que tem como objetivo não apenas controlar, mas também produzir e organizar a sexualidade de uma maneira que se alinha às necessidades sociais e políticas. Um exemplo central disso é a confissão originária da Igreja Católica, a qual foi um dispositivo que, ao longo do tempo, se tornou uma técnica de poder que visa organizar e controlar a sexualidade. Por meio da confissão, os indivíduos eram levados a falar sobre seus desejos, práticas e sentimentos sexuais, o que não só os tornava conscientes de seus próprios corpos e desejos,
mas também o submeteria a uma vigilância constante. Além disso, o Estado, a medicina e a psiquiatria também desempenham um papel importante e crucial na regulação da sexualidade. No século XIX, o discurso médico sobre a sexualidade e as doenças sexuais, por exemplo, transformaram a maneira como o sexo era compreendido e tratado. A psiquiatria, por sua vez, se dedicou a categorizar as diferentes formas de sexualidade, como a homossexualidade e as perversões sexuais, criando uma hierarquia de sexualidades normais e anormais. Assim, o dispositivo da sexualidade não apenas regula as práticas sexuais, mas também escreve no corpo e na mente a ideia de que a sexualidade é uma esfera a ser analisada, classificada e normatizada.